Preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais malucas que vocês já devem ter ouvido. A gente está falando de teorias da conspiração, mas não qualquer uma. São as mais bizarras sobre o nosso próprio sistema solar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. É isso aí, hoje a nossa viagem vai ser para aqueles cantos mais esquisitos e misteriosos do nosso universo particular. Ok, então vamos lá. Mas calma, antes da gente sair viajando para Marte ou procurando ETs, a gente precisa entender uma coisa. De onde vêm essas ideias? Sabe, qual é a receita, digamos assim, para uma teoria da conspiração dar certo, para ela colar na cabeça das pessoas? Olha, segundo o que a gente apurou, a receita é surpreendentemente simples, na verdade. Pensa comigo. Primeiro você pega uma dose generosa de desinformação. Depois você joga ali uma pitadinha de mania de perseguição, sabe? Aquela sensação de que eles estão escondendo alguma coisa da gente. E para fechar o toque final, uma mente que simplesmente adora ligar os pontos, mesmo quando não tem ponto nenhum para ligar. Pronto, misturou tudo isso? Tá aí uma teoria da conspiração prontinha para viralizar. E o nosso prato principal para começar? Claro, tinha que ser a Lua. É irônico, né? O nosso vizinho mais próximo aqui no espaço é também um dos maiores alvos de mistério, de especulação. E a gente vai começar com a mais clássica de todas, aquela que todo mundo já ouviu falar, a de que o homem nunca pisou na Lua. Beleza, a versão que todo mundo conhece é essa. O pouso de 69, pura farsa. Tudo filmado num estúdio de Hollywood pra, sei lá, dar um olé nos soviéticos na Guerra Fria. Só que é aí que o negócio fica mais complexo, porque tem uma segunda vertente, uma versão mais sutil. Essa galera diz o seguinte: não, a gente foi pra Lua sim. O problema é que a gravação que a gente viu na TV, essa sim era falsa. Seria uma versão de estúdio, mais bonitinha, mais controlada pra passar a mensagem certa. E se você tá achando que acabou? Não. Tem mais. A terceira teoria vai assim num nível muito mais profundo. Essa diz que a filmagem original, a de verdade, foi destruída de propósito. E por quê? Porque ela mostrava coisas que a gente não podia ver. Tipo evidências de aliens, quem sabe até construções na Lua. Então a versão que passou na TV seria só uma cortina de fumaça para esconder essa verdade gigantesca. Isso tudo leva àquela pergunta clássica, a pergunta de $1 milhão que os teóricos adoram fazer. Ué, se tudo isso é verdade, por que a NASA não pega o telescópio Hubble, aponta para a Lua e tira uma foto do lugar do pouso? Acabava a discussão na hora, certo? A lógica deles é, se não fazem, é porque tem coisa aí, estão escondendo algo. Só que a resposta para isso é puramente técnica. Quem explica é o astrônomo Phil Plait. Ele diz, basicamente, que o Hubble foi projetado para ver coisas absurdamente longe, tipo galáxias a bilhões de anos-luz. Usar ele para ver a Lua seria como tentar ler a letrinha miúda de um contrato do outro lado da rua com um binóculo de navio. Não funciona. O resultado seria só um pontinho borrado. E o mais irônico de tudo, como o próprio Plait diz, é que mesmo que desse para tirar uma foto perfeita, sabe o que ia acontecer? A galera ia dizer que a foto era montagem. É um beco sem saída. Ok, vamos deixar a Lua um pouco de lado e viajar mais fundo pelo sistema solar, porque as teorias não param por aí não. Agora, a gente vai falar de anomalias nos planetas. E a ideia aqui é que, olha, não é só na Terra que as coisas estão, digamos, meio esquisitas. A gente ouve falar todo dia de aquecimento global aqui na Terra, certo? Pois é, mas tem uma galera que olha para cima e fala, gente, o buraco é bem mais embaixo. Eles criaram um termo mudanças climáticas interplanetárias. Eles apontam para o gelo derretendo em Marte, para as tempestades novas e gigantescas em Júpiter, até para a atmosfera de Plutão esquentando. Para eles, não dá para ser coincidência. É algo que está afetando o sistema solar inteirinho. E a causa disso? Aí é que a história começa a ficar conspiratória. E por falar em coisas que desafiam a lógica, vamos voltar um pouco no tempo, porque essa aqui é uma das teorias mais ousadas do século XX. Um psiquiatra chamado Immanuel Velikovsky lançou um livro que foi uma bomba, Mundos em Colisão. A ideia central dele era, no mínimo, chocante. Ele dizia que todos aqueles grandes eventos da Bíblia, as pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, tudo, não foram milagres. Foram acontecimentos literais, reais, causados por planetas passando raspando pela Terra. A grande prova para o Velikovsky era o planeta Vênus. E o motivo é uma coisa chamada rotação retrógrada. Basicamente, Vênus gira ao contrário da maioria dos outros planetas. Para a ciência hoje, isso é só uma curiosidade da órbita dele. Mas para o Velikovsky, era a prova de um passado caótico.
a evidência de que Vênus e Marte nem sempre ficaram quietinhos nas suas órbitas, mas que no passado eles zanzaram pelo sistema solar, passaram perto da gente e causaram as catástrofes que os antigos registraram como milagres. Nem preciso dizer que a ciência olhou para isso e disse: não, isso é ficção. Mas nem sempre precisa de um livro antigo para criar uma conspiração. Às vezes, uma foto já é o suficiente. Quando a sonda Cassini mandou essa imagem aqui de Saturno, os cientistas ficaram malucos. Uau, uma tempestade em formato de hexágono. Fascinante, né? Mas os teóricos olharam para a mesma foto e viram outra coisa. Um símbolo. Para eles, isso não é nuvem, não. É o olho da providência, aquele mesmo que tem na nota de $1. E aí, é uma tempestade ou é um sinal dos Illuminatis cósmicos? A resposta vai depender muito de com quem você conversa. Essa aqui parece que saiu direto de um roteiro de filme de ficção científica, juro. É a teoria do projeto Lúcifer. A ideia é assustadora, para dizer o mínimo. Dizem que a NASA manda sondas para Júpiter tipo a Galileu, cheias de plutônio, mas não para estudar o planeta. O objetivo seria detonar essas sondas lá dentro, causar uma explosão nuclear gigantesca e transformar Júpiter num segundo Sol. Agora, por que alguém faria isso ou como isso não destruiria o sistema solar inteiro? Bom, esses são detalhes que a teoria convenientemente esquece de explicar. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito! Ok, agora respira fundo. A gente vai entrar na parte final. É aqui que o negócio fica sério. A gente vai falar de operações secretas do governo, viagem no tempo e, claro, contato direto com alienígenas. Olha, se preparem, porque essa aqui viaja, e muito. A teoria diz que o jovem Barack Obama, lá nos tempos de faculdade, foi recrutado por um programa super secreto da CIA e da DARPA. Para quê? Para se tornar um crononauta. E o que é um crononauta? É exatamente o que parece, um viajante do tempo e do espaço. A história, que supostamente foi vazada por outras pessoas que participaram do projeto, é um filme completo. Imagina a cena. O jovem Obama é levado para uma base secreta, entra numa tal de sala de salto, que seria um teletransporte, e, zapt, destino Marte. Para uma base humana que já existiria lá. E a missão dele? Pouca coisa. Ser o embaixador da Terra, negociar uma aliança com os marcianos para proteger o nosso planeta de outras ameaças cósmicas. Dá para acreditar? E essa ideia de gente em Marte não para por aí. Em 2014, uma mulher se apresentou como Jack e ligou para um programa de rádio. A história dela era que, lá nos anos 70, ela trabalhava na NASA, no programa Viking. E ela jura que ela e outros colegas viram, ao vivo, na transmissão da sonda em Marte, 2 figuras humanas andando por lá. E no exato momento em que eles apareceram, a transmissão, foi cortada. Lembram quando a Agência Espacial Europeia conseguiu pousar a sonda Philae num cometa? Um feito histórico, né? Então, no meio de todos os dados que a sonda mandou de volta, tinha uma coisa esquisita. Sons. Uns barulhos meio rítmicos que não pareciam ser só interferência. Para os teóricos, aquilo era a prova definitiva. O cometa não era uma pedra de gelo. Era uma nave, um aparelho alienígena gigante. E a missão da Philae não era estudar o cometa, era tentar fazer contato. E, para fechar, que tal uma de espionagem espacial? A sonda russa Phobos Grunt, que ia para Marte, falhou e caiu. A versão oficial, problema técnico. A versão da conspiração, sabotagem. E quem teria feito isso? Os Estados Unidos, usando o famoso Projeto HARP, lá no Alasca, aquela instalação que muita gente acredita ser uma arma secreta. A acusação é que os Estados Unidos simplesmente atiraram um raio de energia na sonda russa e a derrubaram do céu. Uma guerra fria que ninguém viu. Então, o que a gente tira disso tudo é que, de uma filmagem que talvez tenha sido falsa na Lua, até um presidente indo para Marte como embaixador, o leque de teorias é gigantesco. Vai desde aquilo que te faz pensar, será? Até o que é, convenhamos, completamente inacreditável. No fundo, essas histórias todas mostram o quanto a nossa imaginação é poderosa para tentar preencher os buracos, os mistérios do universo, né? E agora eu quero saber de quem tá aí do outro lado. De todas essas que a gente viu, qual é a mais bizarra de todas? Qual leva o troféu? A de explodir Júpiter para virar um sol? A do ex-presidente americano em missão diplomática em Marte? Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários.